Pessoal, eu sei que vocês adoram uma teoria da conspiração. Então nós vamos falar sobre uma aqui com vocês. Romeu Zema foi pego com a boca na botija. É um tremendo de um traidor. Tá aliado com o Calil. Quem disse? Foi o Carlos Bolsonaro. Será mesmo que o Zema é um traidor? A gente vai explicar. A decisão é sua, é você que vai definir. O tribunal da internet agora vai definir. Você vai falar se acha que o Zema é traidor ou se o Zema está certo. Vamos combinar? Eu vou explicar a história para vocês. Também vamos falar da Inglaterra. Não sei se você sabe, da mesma forma que na Venezuela está acontecendo uma loucura com gente nas ruas protestando, lá na Inglaterra, no Reino Unido, também está acontecendo a mesma coisa. O bicho está pegando lá. Não sei se você sabe, lá, depois do assassinato de 3 crianças afacadas brutalmente por um imigrante, a população se revoltou, foi para a rua no maior movimento anti-imigração que já aconteceu na história do Reino Unido. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês também. Isso e muito mais coisas, né? Vamos falar do Maduro também, muita coisa de geopolítica e política interna aqui do Brasil. Bora entender isso aí? Então vem comigo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos lá, vamos falar do Romeu Zema e do vídeo polêmico. Se você estiver passeando pelo perfil do Carlos Bolsonaro, você vai ver um vídeo emblemático e uma fala emblemática do Carlos Bolsonaro. Vou pôr o vídeo primeiro para você entender. Contra o candidato de Bolsonaro, o Zema se une a Calil para derrubar Bruno Engler em Belo Horizonte, tá? Para a prefeitura de Belo Horizonte. E aí, só para deixar claro para vocês, o Calil foi o candidato do Lula para o governo em 2022, onde ele foi derrotado pelo Zema já no primeiro turno, tá? Escuta só o vídeo aqui e você vai ver o Zema e o Calil no mesmo palanque. O sistema continuava de pé. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns a todos. Enquanto as condições... Viu? E aí ele fala, mais 4 anos, parabéns. E aí o vídeo continua. O que você precisava ver aqui é o Zema no mesmo palanque apertando a mão do Calil. Será que o Zema virou petista e está traindo, só quer derrubar o candidato do Bolsonaro mesmo? O Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte: veremos todos aqueles liberais exaltados e espumando pelos cantos da boca ou só quando o sistema determina. Nada do ocorrido é novidade para ninguém, de bom senso. Apenas entendamos a cada dia que há os permitos e o que, porque não sou eu que digo. Querem apenas, juntos, censurar a internet para que o teatro volte a ser como antes, sem que você possa formar uma opinião diferente que eles impõem. Aqueles caras que falavam há anos que teriam que ter o apoio dos eleitores do Bozo, se descolando do Bozo todos os dias, fazendo escola. Contra toda essa raça, também em Belo Horizonte, desejo boa sorte ao Bruno Engler. Pois é, o Zema traiu o Bolsonaro. Olha só, o Zema dependeu do apoio do Bolsonaro para se eleger. Sem o Bolsonaro ele não se elegia. E agora ele tem a obrigação moral de apoiar o candidato do Bolsonaro. Será mesmo? Você vai entender que a coisa não é bem assim, tá? E eu gosto de colocar os pingos nos is. Vocês sabem que aqui, se o Zema estiver errado, eu vou ser um dos primeiros a descer a lenha, né? Eu já fiz críticas ao Zema e falo que não é minha primeira opção nem de longe para a presidência da República, mas vamos entender isso aqui, que a coisa não é bem assim, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, realmente, adversários Zema e Calil se unem em apoio ao mesmo candidato em BH. A aliança colocou o governador de Minas Gerais e o ex-prefeito no mesmo palanque por Mauro Tramonte, que é do Republicanos. O que aconteceu?
o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, vai lançar um candidato próprio em Minas Gerais. Beleza? Que é o Mauro Tramonte. O Bolsonaro, pelo PL, vai lançar o Bruno Engler. Ok? O Calil, ele já em 2022, começo de 2023, ele que era o médico do Lula, foi o candidato a governo com o apoio do Lula e perdeu. Ele já virou a chave, assim como muitos, como o Aldo Rebelo e muitos outros, já começaram a ter um discurso totalmente antipetista já em 2023. Calil, lulopetismo em 2022 e bolsonarismo em 2024. O político que recebia uma espécie de mesada de 60 mil do PSD mineiro vai para o rival Republicanos do Tarcísio, né, na luta pela prefeitura de BH. A trajetória política do ex-empresário e ex-dirigente esportivo Alexandre Calil é tão barulhenta quanto os seus rompantes de agressividade. Publicamente, quando era cartola do Clube Atlético Mineiro, ofendia árbitros, dirigentes, rivais e os próprios jogadores com relativa frequência. O que aconteceu? O Calil, ele rachou com o Lula. Cortou, desde 2023 ele falou que não quer nem ver o Lula nem pintado de ouro na frente dele. Então, rachou com o Lula, né, e virou um antipetista e foi por Republicanos, alinhado do partido do Tarcísio de Freitas. O que acontece agora é que o Zema está apoiando o candidato do Republicanos e o Calil também. E por isso os dois tiveram que dividir palco, apesar das divergências, por causa do candidato de Belo Horizonte. Tá, mas o Zema tem a obrigação de apoiar o candidato do Bolsonaro? É claro que não. De jeito nenhum. Estão fazendo aqui balela, tá? Quem é o candidato de Bolsonaro ao governo de Minas Gerais? O presidente Jair Bolsonaro, do PL, convidou o ex-líder do governo no Senado para ser palanque no segundo maior colégio eleitoral do país. Pois é, não sei se você se lembra, o senador Carlos Viana se filiou ao PL em abril deste ano para ser o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de Minas Gerais. Então, o Bolsonaro não apoiou o Zema, tá? Só para deixar claro. O negócio é que a candidatura não fluiu, o Zema veio e levou de primeiro turno contra Calil e Zema estava ali na disputa, ali, todo mundo achou que os dois iam para o segundo turno, o Zema já levou no primeiro turno, sem o apoio do Bolsonaro, pelo contrário, com muitos bolsonaristas batendo nele, tá? Só para ficar claro. Depois, o Zema, no segundo turno, declarou apoio ao Bolsonaro. Então o Zema nunca foi bolsonarista raiz e o Zema não tem obrigação moral nenhuma, mas nenhuma, de apoiar o candidato do Bolsonaro, o Engler, lá em Minas Gerais. Pelo contrário, eu já acho que o Bolsonaro é que tinha mais obrigação de apoiar o candidato do Zema do que o Zema do candidato do Bolsonaro. Porque foi o Zema que declarou o apoio no segundo turno para o Bolsonaro, mesmo com todos aqueles ataques, foi o Zema que declarou apoio no segundo turno para o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro não tinha declarado apoio para o Zema. Essa é a minha opinião, tá bom? Só para deixar claro. E a sua opinião? Você acha que o Zema é mesmo um traidor? E aí, o Alexandre Silveira, que é o ministro do Lula, rebateu o Calil, chamou ele de covarde, de misógino e disse que ele é um ridículo de estar se alinhando à extrema-direita agora. Então agora o lulopetismo vem descendo a lenha no Calil. E aí, qual que é o seu posicionamento? Você acha que o cara, uma vez que foi petista, ele é petista a vida inteira? Se for assim, meu amigo, tá lascado. Porque o que tem de gente que já foi petista, né? Teve gente que já foi filiado ao PT, já concorreu pelo PT e que hoje rebate o PT com todas as forças, não tá no gibi. Tem muito, né? Vamos lá. Vamos falar de uma manifestação do Bolsonaro, segunda matéria. O Lula ontem, não bastasse o absurdo dele ter dito há um tempo atrás que bater em mulher pode se for corintiano, agora o Lula vem com mais uma das suas falas de aberração, né?
falou que uma mulher, se não tiver profissão, vai apanhar do marido, como se a carteira de trabalho fosse um escudo, como se o agressor chegasse para bater na mulher e a mulher levantasse a carteira de trabalho e falasse, não, eu não posso apanhar. Né? Ela não tem profissão. Ele estava defendendo um curso de qualificação para as mulheres, mas assim, não era aquela turma que falava que o Bozo falava besteira demais e que o Lula, que era o bambambam? Bam, bam? Pois é. O Bolsonaro deu a resposta aqui. Nojento. Em mais uma fala típica de sua estirpe, Lula diz que mulheres sem profissão são agredidas pelos maridos e não fazem nada em troca de comida. Uma mulher que não tem profissão, ela vai casar e se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com esse marido agredindo porque precisa dar comida para os filhos, disse o petista. Sociedade organizada, entidades de direitos humanos, isentos, velha imprensa, pessoas poderosas e proativas silenciam mais uma vez frente a mais um absurdo vomitado pelo chefe da organização. O sistema está mais unido do que nunca. E isso aí é fato, né? Que o sistema está mais unido do que nunca. Hoje eles podem tudo, né? Enquanto que a direita não pode nada, certo? Vamos falar do Reino Unido um pouquinho? O caos lá está tenso. Matéria do The Epoch Times. Conflitos e manifestações aumentam no Reino Unido. O negócio é o seguinte, lá o bicho tá pegando. Manifestantes enfrentando a polícia o tempo todo. No Reino Unido, muitos conflitos e manifestações estão ocorrendo acerca do tema da imigração. Algumas pacíficas, porém outras muito violentas. Há relatos de muitas pessoas feridas e algumas mortes, inclusive, e também uma escalada cada vez maior nas tensões. O que está acontecendo é o seguinte, lá no Reino Unido, um grupo gigantesco, né, de pessoas contra a imigração, de ingleses contra a imigração, estão se manifestando. Por outro lado, grupos de descendentes de imigrantes e imigrantes se manifestando, que está chegando a ponto de se tornar uma verdadeira guerra civil lá na Inglaterra, né? Por exemplo, olha só a postagem do Nais Xavier aqui, ó, agora. Caos nas ruas de Liverpool. Os protestos estão acontecendo em Bristol, Liverpool, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackburn, Hull, Leeds, ou seja, um monte de cidade aí, né? Olha só que o nível grave que tá dessas manifestações. Entendeu? Você vê, são rojões, bombas, você vê que o pessoal tá fazendo coquetel molotov para fazer o enfrentamento à polícia e tá se tornando uma verdadeira batalha dos grupos imigrantes, né, descendentes de imigrantes contra os ingleses. A situação tá assim, cenas de filme de guerra, tá? Cenas de filme de guerra, você pode ver os caras tacando coquetel molotov na polícia, a coisa tá realmente uma coisa assim, bem grotesca lá na Inglaterra. E aí, o que desencadeou tudo isso? Só para vocês entenderem. É o seguinte, houve um ataque brutal, tá? Eram só crianças pequenas, diz Taylor Swift, após assassinato a facadas na Inglaterra. Um homem de 17 anos, e aqui eles tratam só como um homem de 17 anos, foi detido e é suspeito de ataques após incidente no Taylor Swift Yoga e Dance Workshop, em Southport, ao norte de Liverpool, né? Então, houve uma agressão, 3 crianças foram esfaqueadas, né? Uma criança de 11 anos morreu, né, nessa segunda-feira, uma criança de 6 anos também já morreu. Então, foram 3 meninas que foram esfaqueadas até a morte e 5 outras ficaram gravemente feridas em um ataque feroz em um evento de dança no norte da Inglaterra. E depois de investigação, a polícia constatou que é o caso de um imigrante mesmo, né? Aqui, ó, Londres, o rapaz acusado da morte de 3 crianças, incluindo uma luso-descendente, né, uma portuguesa, por esfaqueamento numa aula de dança no noroeste da Inglaterra, foi hoje identificado pelo tribunal como Axel Rudakubana, nascido na Grã-Bretanha, de ascendência ruandesa, né, da Ruanda. Então, depois que se espalhou que era
um imigrante, a onda anti-imigrante começou. E aí os jornais de todo mundo estão falando que são ataques da extrema-direita contra os imigrantes nessa situação aí, né? Que é a extrema-direita que está atacando. Matéria do Tempo. A Inglaterra tem enfrentamento entre polícia e os manifestantes com base em campanhas anti-imigrantes. A revolta surgiu após informações desencontradas serem divulgadas sobre morte de 3 crianças. A informação que foi veiculada nas redes sociais e que causou essa revolta é que ele era descendente do Islã, né? do grupo majoritário hoje que está na Inglaterra. Isso causou uma comoção muito grande, causou uma revolta muito grande, e é por isso que desencadeou aí essa série de ameaças, né? de ataques e de violência aí, tá bom? O que você tem a comentar sobre isso? Coloca no comentário aí pra gente saber, tá bom? Pessoal, obrigado por ter acompanhado nosso primeiro editorial. Meio-dia, eu tô de volta com mais um bate-papo aqui com vocês, fechou? Grande abraço e até a próxima.